segunda metade do século XIX. Senhor Francisco Marques Gontijo, o Sonego, nasceu em 18 de junho de 1888 e faleceu em 30 de outubro de 1948. A família era grande. Sonego era casado com a senhora Geraldina Tavares Gontijo, a dona Duca, e tiveram 6 filhos: Armando Marques Gontijo, o Roberto, Adalberto, o Fio, o Homero, o Oscar e o José Osvaldo, o Doca. Dona Duca já tinha 2 filhos do seu primeiro casamento, a Áurea Tavares Godinho e Milton Tavares. Sonego era dono de terras a perder de vista. As terras dele começavam aqui, perto do trevo de Bom Despacho, e chegavam até o município de Araújos. Ele nasceu em 1888, ano em que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, libertando os negros da escravidão. Com certeza, esse acontecimento histórico influenciou nas decisões de vida desse senhor, pai de família honrado, estimado e temente a Deus. E porque possuía muito, não se importava em dividir um pouco da sua riqueza com aqueles que tinham pouco ou quase nada. Era comum ele dizer para as pessoas pelas quais tinha alguma estima: cerca aquele pedaço de terra dali até lá para você cuidar e criar seus filhos. E assim era feito. Homem de fé que era, Sonego determinou que aquele alqueire e meio de terra, que fica naquele lugar mais alto, no entorno da cruz, que os missionários há muitos anos tinham colocado ali, onde hoje é a comunidade Capivari dos Macedos, fosse doado para a Santa Cruz. E assim foi feito. E a partir de então, aquele pedaço de terra que abraça a Santa Cruz, aquele pedaço de terra doado pelo Sonego, passou a ser lugar de oração e encontros de amizade, fortalecendo a fé e a união dos moradores do povoado, todos abençoados e protegidos por Jesus Cristo, nosso Salvador. Por que Capivari dos Macedos? A palavra Capivari tem origem indígena e quer dizer Rio das Capivaras. Hoje, ainda há muitas capivaras margeando os córregos daquela região. E Macedos vem do nome de uma família antiga moradora do lugar. Os mais antigos ainda se lembram da Dona Maria de Jesus Macedo. Esse era o seu nome de solteira. Ela se casou com o senhor Raimundo Cesário dos Santos e passou a se chamar Maria de Jesus Santos. Os dois estão sepultados no cemitério do povoado, no túmulo da família. Também é parte dessa família a Dona Lourdes Macedo, irmã da Dona Maria, também nascida no Capivari. Hoje ela está com 86 anos. Elas se mudaram para Bom Despacho, ainda novinhas, para trabalharem na fábrica de tecidos. Apesar de não morarem mais no povoado, os remanescentes dessa família ainda visitam a comunidade nas festas de reinado, com o corte do Belchior em agosto, e nas festas de reis, com o grupo do Orlando e do João Tucano em janeiro. E eles nunca deixam de visitar o túmulo da família no cemitério da Filosofia. E você pode estar se perguntando: por que é que o corte do Belchior visita o Capivari dos Macedos? É porque o Belchior Cesário dos Santos é filho da Dona Maria Macedo e do senhor Raimundo Cesário. Todo ano ele faz memória aos pais falecidos,
visitando o Campo Santo onde eles estão sepultados. E é claro que a presença da folia e do congado é sempre um acontecimento maravilhoso para todos no povoado do Capivari dos Macedos. Menino que nasceu pro nosso bem, que nasceu pro nosso bem. Visitaram Deus, menino que nasceu pro nosso bem, que nasceu pro nosso bem. Nas pequenas comunidades, a dor de um é e sempre foi a dor de todos. Quando uma família perdia um ente querido, toda a comunidade se unia para amenizar o sofrimento daquele lar. As mulheres se reuniam para costurar um terno de roupa novinho para o falecido, fazerem as fitas que serviriam de enfeites para colocarem no caixão, darem o último banho no defunto e prepará-lo para o enterro. Quando o defunto era do sexo masculino, a tarefa de dar o banho quase sempre ficava para os homens. Cabia então aos homens na carpintaria fazerem o caixão. Cada um ajuntava o material que tinha em casa e levava para o lugar determinado. Era comum passarem madrugadas inteiras serrando tábuas, martelando pregos, lixando a madeira, até que o caixão ficasse pronto e assim pudessem enterrar o falecido com dignidade. Antes de 1908, não existia um cemitério no povoado. Como a religiosidade daquele povo era muito intensa, era embaixo daquela cruz, ali no Zarto, que eles enterravam os seus mortos, principalmente as crianças que nasciam mortas ou morriam ainda bebês, delicadamente chamadas de inocentes. Ali mesmo, aos pés da Santa Cruz, aqueles anjos eram entregues a Jesus. Como a comunidade crescia, houve a necessidade de um cemitério. Então, em 1908, as famílias se uniram e fizeram o Campo Santo naquele povoado. O cemitério da filosofia fora idealizado pelos senhores José Mota, João Pereira da Silva e José Felizbino e concluído com o esforço de todos daquela comunidade. Naquele tempo havia muitas pessoas com doenças perigosas e contagiosas, como a tuberculose e a hanseníase, doença popularmente conhecida como lepra. Como havia o perigo de contágio, as pessoas tinham um cuidado todo especial. Quando alguém falecia cometido por algumas dessas doenças, ela era enterrada num lugar pré-determinado, ao fundo do cemitério, do lado direito de quem entra. Assim, a comunidade, formada por pessoas tementes a Deus e cumpridora das leis da Igreja, realizava de forma completa a 7ª obra de misericórdia corporal, que é enterrar os mortos. Hoje existe dentro do cemitério o Cantinho dos Inocentes, um lugar reservado para os anjos que voltam precocemente para a casa do Pai.
Esse cantinho fica bem na entrada do cemitério, do lado esquerdo de quem entra. No ano de 1998, o cemitério foi restaurado pelo senhor Geraldo Pereira da Silva, falecido há pouco tempo. Nos últimos anos, o cemitério estava muito abandonado. Então, o senhor Paulo Mota deu ideia de reformá-lo. Paulo Mota é um antigo comerciante que há anos não mora no povoado, mas está sempre presente, ajudando a melhorar a comunidade. Ele sempre cooperou, não somente com ideias, mas com generosas doações. Graças a Deus, existem pessoas assim, pois sabemos que, sem a boa vontade do povo em ofertar um valor em dinheiro, as reformas e melhorias seriam impossíveis. Paulo Mota e o Batista, filho do senhor João Costa, mobilizaram a comunidade para que fizessem uma boa reforma. Então, no ano de 2020, a ideia do senhor Paulo Mota foi colocada em prática. O cemitério da filosofia foi todo reformado sob a coordenação do Batista, com o apoio da Prefeitura Municipal de Bom Despacho, no último ano de mandato do prefeito Fernando Cabral, e com a ajuda imprescindível das pessoas da comunidade. A educação. Desde os primórdios do povoado, a educação foi uma preocupação daquele povo. Os moradores já tinham a dimensão da importância de se saber pelo menos ler e escrever. Uma das primeiras construções ali foi o grupo escolar. Construção bem pequena, feita pelo Sonego, perto do terreno do Joaquim Ribeiro. Era uma sala do tamanho necessário para as poucas crianças em idade escolar que ali habitavam. Um tempo depois, com a política fortalecida no governo do prefeito Antônio Leite de Oliveira, o povoado se beneficiou com uma nova escola, Grupo Escolar João Antunes do Carmo, localizado perto do Cruzeiro. No mandato do prefeito Dr. José Cardoso de Mesquita, a Escola Municipal João Antunes do Carmo foi toda reformada. A reinauguração se deu em outubro de 1989. Hoje, o prédio da escola continua sendo útil para a população, mesmo não tendo mais a função de ensinar. Nos tempos idos, as professoras que ali lecionavam iam de bom despacho. A primeira que se tem lembrança, na década de 30, era a Dona Maria Contagem. Assim era conhecida, não se sabe o nome correto. Já nas décadas de 40 a 70, sabe-se que a Dona Rita Maria de Andrade, a Dona Ritinha, a Dona Joaninha Cabral, que era catequista, a Dona Alzirinha Cabral, a Dona Raimunda, esposa do senhor Paulo Mota, a Dona Dalva e a Dona Lia, filhas do senhor João Antunes do Carmo, João do Juca, Dona Mara, nora do senhor Amazílio Borges, foram as guerreiras que não mediram esforços para oferecerem àquelas crianças o conhecimento necessário para a vida. O nome da escola do povoado, Escola Municipal João Antunes do Carmo, é uma homenagem ao pai das professoras Dona Lia e Dona Dalva. Depois, várias professoras passaram pelo povoado. Entre elas, destacamos duas mestras na arte de ensinar e que amam o seu ofício. Luísa Garbaza, na década de 80, e Natália Guimarães, esposa do Chico do Diquinho, na década de 90. Natália hoje é responsável pela catequese do povoado. Não está ensinando conhecimentos de matemática e linguagens, mas ensina aos catequizandos do Capivari o caminho para chegar até Deus, conhecendo seu Filho Jesus e Nossa Mãe Maria Santíssima. Desde o final da década de 90,
As crianças do povoado passaram a estudar nas escolas municipais localizadas dentro da cidade e são transportadas pelo ônibus escolar oferecido pela prefeitura do município de Bom Despacho. A Santa Cruz. Conta a história que missionários com sede em Divinópolis andavam em missão, levando o nome de Deus por esse mundão sem fim. O único meio de transporte que possuíam era o cavalo. Saíam em comitiva, andando por caminhos tortos, veredas e matas, enfrentando as adversidades naturais de toda espécie. E quando o cansaço chegava e a noite ia caindo, eles procuravam um lugar para descansar e repor as energias. E em todo lugar que pernoitavam, celebravam uma missa e deixavam uma cruz afixada, mostrando que homens de Deus estiveram ali. E a partir de então, aquele lugar estava abençoado por Deus, pois a cruz, símbolo da nossa fé, estaria presente ali, imponente, maravilhosa, abençoando todos que ali passavam. A história registra que os missionários pernoitaram pela primeira vez ali no Zarto, no dia 3 de maio. O ano não se sabe qual seria, segundo o padre Paulo Dias Barbosa, perto de 1815. E é também por isso que o povoado celebra a Santa Cruz no dia 3 de maio, dia da invenção da Santa Cruz, data que registra a descoberta da Cruz de Cristo, a Vera Cruz, em 326 por Santa Helena, e ainda a recuperação da mesma cruz em 628 por Heráclio, que a reconquistou e a levou nas costas para Jerusalém, entregando-a ao patriarca Zacarias no dia 3 de maio de 630. Tempos depois, no dia 27 de junho de 1922, um novo cruzeiro maior e mais trabalhado foi colocado ali pelos moradores daquela época. E as pessoas foram melhorando a área do cruzeiro e preparando o espaço e plantando palmeiras, cercando com estacas de cerne de aroeira, para que o louvor à Santa Cruz perdurasse para todo sempre. Depois dos missionários, as celebrações no povoado que se tem notícia começaram na década de 50. Os nossos primeiros padres a celebrarem lá foram o padre João Heffels e o padre Henrique S., ambos missionários sacramentinos que vieram da Alemanha para evangelizar essa porção do povo de Deus. Ali, no entorno do cruzeiro, lugar denominado pelos moradores de Arto, os moradores do Capivari dos Macedos rezavam o mês de maio, coroando Nossa Senhora, aumentando a devoção a Maria. Ali também rezavam as novenas. As festas juninas, tradicionalmente, eram rezadas nas casas, festas acolhedoras, cheias de devoção, onde se fartava não somente da graça de Deus com as orações do Santo Terço, mas também de deliciosas quitandas com chá, café e quentão. Por muitos anos, quem ficava à frente das rezas era o senhor Antônio Mendonça, homem de uma fé verdadeira, cheio da graça de Deus. No cruzeiro, todos cuidavam dos preparativos para as festas. Os homens capinavam todo o espaço e as mulheres varriam tudo, utilizando vassouras de alecrim. Aquele cheiro gostoso impregnava todo o local. Todos ajudavam a enfeitar. Dona Rita, esposa do senhor Geraldo Clementino, sempre festeira no dia 3 de maio, era mestra na arte de fazer arcos de bambu, bandeirinhas e colocar as bananeiras afixadas no chão, preparando o local para que a fé do povo aumentasse ainda mais. As rezas e missas aconteciam no cruzeiro.
Mas se estivesse chovendo, iam todos para o grupo escolar. E lá, naquela salinha, com o calor da fé, não se importavam com pouco espaço, sempre cabia mais um. Com a autorização dos padres, os coordenadores e demais lideranças do povoado realizavam as celebrações aos domingos, durante toda a Semana das Dores e Semana Santa, com a celebração da palavra. As procissões saíam das casas de alguns dos moradores e vinham caminhando, rezando e cantando até o cruzeiro. Tudo isso com muita fé e devoção. As festas eram muito boas. Muitos moradores levavam leilões, na época denominados de rebuçados, assim eram chamados. E havia uma disputa, um desafio entre os casados e os solteiros para ver quem arrematava cada leilão. Outras vezes, os namorados tinham que arrematar os leilões que as namoradas levavam. E os valores iam alto. Com isso, a comunidade arrecadava o dinheiro para as obras necessárias. Mas não se esqueciam jamais de entregar na paróquia a parte dos lucros das festas. Sempre repassavam o valor determinado. Assim, contribuíam para a evangelização além dos domínios do povoado. Após as rezas, era comum os jovens solteiros permanecerem por ali e ficarem dando voltas em torno do cruzeiro. Os pais, um pouco mais afastados, observavam os seus rebentos com zelo, principalmente as meninas. Muitos namoros e casamentos abençoados iniciaram ali. Muitas famílias que contribuíram para o crescimento do povoado nasceram ali, nas conversas e nos olhares enamorados, sob a proteção da Santa Cruz. Os jovens se reuniam para um bate-papo saudável e também para se divertir. As brincadeiras eram as tradicionais: cantorias, cair no poço, passar anel e outras. Na brincadeira de passar anel, quem estava com anel quase sempre o deixava nas mãos daquela pessoa que pretendia namorar. Era o modo atrevido de dizer: quer namorar comigo? Mais tarde, nas madrugadas, os rapazes se ajuntavam para fazerem serenatas para suas amadas e amigas. Pegavam seus violões e caminhavam distâncias enormes para demonstrarem todo o carinho e afeto através das belas músicas cantadas debaixo das janelas das moças, tendo a lua e as estrelas como testemunhas. Tudo isso sob a proteção da Santa Cruz. Os vicentinos. A comunidade sempre se preocupou com os menos favorecidos. Quando ficavam sabendo que alguém estava com alguma dificuldade financeira, eles se organizavam para ajudar aquela família naquele momento tão delicado e tão difícil que estavam passando. Uma das famílias tradicionais que arrecadava dinheiro para auxiliar os menos favorecidos era os Mendonça. Senhor Antônio Mendonça, na década de 50, era presença indispensável nas rezas do povoado, organizando não somente as novenas, mas também sempre trabalhava para arrecadar um dinheirinho para poder cuidar dos pobres de São Vicente. Que São Vicente de Paulo interceda sempre por ele e por todas as pessoas que, por bondade, realizaram e ainda realizam as duas primeiras obras de misericórdia corporais: dar de comer a quem tem fome e dar de beber a quem tem sede. São Vicente de Paulo, rogai por nós. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Em janeiro de 1997, sob a orientação e assistência espiritual do padre Robson Teixeira Campos,
fundou-se o grupo do Apostolado da Oração. A Zulmira Luzia de Moura era presidente, a Selma Maria dos Santos era vice-presidente e o José Maria da Silva era o tesoureiro. Um pouco depois, passou a tesouraria para a dona Judite Baeta de Oliveira. Esse grupo do apostolado se reuniu de janeiro de 1997 a julho do ano de 2018. Durante esse tempo, os membros aumentaram e cresceu ainda mais o amor fervoroso pelo Sagrado Coração de Jesus através das reuniões mensais, orações, estudo da belíssima história que começou na França em 1673, quando Santa Margarida Maria de Alacoque recebeu várias revelações do próprio Jesus. A partir daquele ano, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus cresceu, atravessou oceanos, se espalhou pelo mundo inteiro. As reuniões no Capivari aconteciam nas casas das zeladas e zeladoras. As orações iam para o cruzeiro, para a igreja, para as comunidades vizinhas, para as demais comunidades do município de Bom Despacho. Não importava o lugar ou a distância, o grupo jamais deixava de fazer as suas orações e manter viva a presença do tesouro espiritual do coração de Jesus, que é participar da Santa Missa, visitar o Santíssimo Sacramento, comungar, rezar o terço. Indiscutivelmente, o apostolado da oração teve uma participação muito grande na evangelização daquele povo. Peçamos a Jesus que envie pessoas dispostas a levar adiante essa devoção tão especial ao seu Sagrado Coração. A construção da Igreja da Santa Cruz. Senhor Alcino Mota, esposo da Dona Araci e pai da Zulmira, ministra da Eucaristia, era um senhor acolhedor, prestativo, recebia todos em sua casa e oferecia sempre um cafezinho delicioso. A casa dele era também ponto de encontro dos padres com a comunidade antes e depois das celebrações. O senhor Alcino, por mais de 20 anos, cuidou das rezas do povoado. Já no ano de 1989, o senhor Alcino avisou que, por motivos pessoais, deixaria a coordenação da comunidade. Então, o Batista, filho do senhor João Costa, disse que assumiria a comunidade desde que construíssem uma igreja. Segundo ele, a igreja serviria para fortalecer as rezas do mês de maio. Assim, acendeu novamente a ideia da construção da igreja, algo há muito tempo já sonhado pela comunidade. Naquela época, a comunidade pertencia à paróquia Nossa Senhora do Bom Despacho. Os moradores do Capivari dos Macedos formaram uma comissão e foram os 5 conversar com o padre Henrique. A princípio, a proposta não foi muito bem aceita, muito bem recebida, mas a comissão argumentou sobre as necessidades da comunidade e foi ouvida. Padre Edmar, apoiado pelo seu superior, padre Henrique S., abraçou a causa da comunidade e acompanhou a comissão durante todo o processo de construção do templo. A ordem era trabalhar para conseguir verba. E foi isso que fizeram. A comissão, que tinha como líder espiritual o padre Edmar, era composta por 5 homens, todos moradores do lugar. José Maria Bernardes, o Zé Maria da Farmácia, Jesus Soares de Oliveira, o Zuís Carvalho, Levi Baeta de Oliveira, João Batista da Costa, o Batista, e o Amazílio Borges. A equipe se dividiu para pedir doações. José Maria, silenciosamente,
ofereceu a primeira contribuição, um caminhão de areia e um caminhão de brita. Sob a influência do Oscar da Duca e do senhor Jesus de Oliveira, o Zuiz Capeta, a prefeitura, na época sob o comando do prefeito Dr. Mesquita, contribuiu com a mão de obra. 2 pedreiros, José de Paula ou Agostinho, e 2 serventes, Alfredo ou Nilson, revezaram durante todos os 5 meses de construção da igreja. Todo o serviço de engenharia, projeto, cálculo, planta, necessários para a construção da igreja, foi doado pelo excelente engenheiro Joaquim Geraldo Campos, o Dadá, irmão da Ana Dueto. José Maria liderou a equipe para pedir bezerros e organizar um leilão. Houve até mesmo uma crítica. Disseram que eles deveriam pedir somente perto do povoado, mas mesmo assim eles se empenharam e saíram pedindo bezerros em todos os povoados da cidade e conseguiram 81 bezerros. A equipe, juntamente com os moradores, fincaram estacas e fizeram curral para separarem o gado em lotes e deixar tudo preparado para o dia do leilão. Foi um dia de grande festa no povoado. O lucro desse leilão deu para dar uma bela alavancada na construção da igreja. E a equipe não parou por aí. Pediram ajuda para as empresas, para o comércio e até para as pessoas físicas. Em uma dessas andanças, o José Maria e o Levi ganharam todas as portas e janelas para a igreja. Aos domingos, faziam mutirões para adiantar o serviço. Os homens iam levantar paredes, rebocar, bater a laje, carregar areia e cimento, pintar, e as mulheres se encarregavam de preparar e levar a comida e água para toda a equipe de trabalho. A paróquia Nossa Senhora do Bom Despacho ajudou a pagar os quadros da Via Sacra, os que hoje ainda estão na igreja. E assim seguiram por 5 meses, na proporção que iam conseguindo recursos, ia edificando não somente o templo de tijolos e cimento, mas também a fé daquele povo. Até que no dia 31 de dezembro de 1989, aconteceu a grande, bela e movimentada festa de inauguração da igreja, com missa celebrada pelo padre Edmar Pereira Caixeta. Uma maravilhosa festa para o povo, até com a presença de alguns cortes de reinado, louvando a Jesus e engrandecendo a grande Mãe de Deus, Nossa Senhora do Rosário. A partir daí, a comunidade ficou sob os cuidados do Levi Baeta e do Batista. Uns anos depois, por motivos diversos, a organização das rezas teve vários responsáveis. A Abigail, a Biga, a esposa do Nilson Mota e o Marquinho, o Gilmar e a Vilma, e o ministro da Eucaristia, José Maria. Neste ano, 2021, a comunidade tem novos coordenadores, o senhor Luizinho e dona Lourdes. Eles estão fazendo história no povoado. Com simplicidade e fé, vão arrebanhando o povo para as novenas, rezas do Santo Terço e celebrações da Sagrada Eucaristia, sob a orientação do pároco Padre Roberto Marques Costa. Os esportes. Sempre houve esportes na comunidade. Desde a década de 50, já se tem notícia do campo de futebol naquele lugar e com competições acirradas entre o time do Capivari e os times das comunidades vizinhas. Na década de 60, 70, os organizadores eram o senhor Walter Baeta de Melo, o Walterzinho do táxi e Alaor de Moura, o esposo da Zulmira. Eles convidavam os times do município e até de cidades vizinhas para os jogos no povoado.
Muitos festivais de futebol também foram realizados ali, sob a organização do Batista Costa e seu irmão Ivan Costa. O povoado recebia muitas visitas e tudo era festa. No boteco da comunidade, podemos ver hoje os troféus conquistados pelos times do Capivari. Naqueles festivais acontecia o batismo da bola. A bola era toda enfeitada com papel de seda e outros adereços. Um casal de namorados era convidado para ser padrinhos da bola. No dia da festa, a moça, a madrinha, colocava um valor em dinheiro sobre a bola enfeitada, como presente para a sua afilhada. E o namorado, o padrinho, tinha que colocar o dobro que a namorada tinha posto. O dinheiro ficava para as despesas do esporte. O casal tinha ainda o privilégio de dar o primeiro chute na bola, abrindo o campeonato. Sem dúvida, ser escolhido para esse fim era uma grande honra para o casal de namorados. Quando os jogos aconteciam apenas com os jogadores do Capivari, a disputa era entre os homens casados e os rapazes solteiros. Era uma festa e não faltava torcida. As esposas torciam pelos seus maridos e as moças torciam pelos namorados ou pretendentes, e algumas moças tímidas aplaudiam silenciosamente com medo de que soubessem das suas verdadeiras intenções. Por algumas vezes a torcida esquentava. O descontentamento com o resultado dos jogos e com as atitudes de alguns jogadores ou dos juízes faziam com que os ânimos ficassem alterados, mas logo a paz reinava. Afinal de contas, a Santa Cruz também é a protetora dos esportes do povoado, e Jesus é a paz de que todos nós necessitamos. Hoje, a comunidade possui e mantém uma quadra de esportes e um campo de futebol. Curiosidade da comunidade. A comunidade é dona de um boteco, lugar onde se vende pequenas coisas que porventura possa faltar para as famílias que moram um pouco longe do supermercado do município. A ideia de comprar esse boteco foi de um grande benfeitor da comunidade, o senhor José Teixeira Rodrigues, da família Guariba. Teixeira, como é carinhosamente conhecido, não ajudou somente com a compra do boteco, mas com a quadra de esportes e outras coisas mais. Para ajudar a comunidade, ele realizava bingos e sorteios, e hoje ele continua ajudando o povoado. O lucro deste boteco é utilizado para conservar as coisas comuns a todos, como a quadra, o campo de futebol, a igreja e o cruzeiro. Inclusive, na última reforma do cruzeiro, neste ano de 2021, o boteco se fez presente, doando uma boa quantia para ajudar nas despesas. Muito interessante. Sinal de que a comunidade, além de cuidar da espiritualidade do seu povo, também se preocupa com o bem comum. É a boa política. Assemelham-se aos primeiros povos cristãos que tinham tudo em comum e dividiam seus bens com alegria. Famílias que fizeram a história do povoado e contribuíram para o fortalecimento da evangelização. Família do Sonego, família Antunes, família Macedos, família Felizbino, família Barbosa, família Costa, família do Senhor João Pedro, família Mendonça, família Ribeiro, família Osório, família Clementino de Andrade, família Mota, família Vieira, família Firmino, família Baeta de Oliveira, família Borges, família Sinfrônio, família Duarte, família Gontijo, família Bernardino, família Venício, família Rodrigues Guimarães, família Vilaça, família Zé da Tia, família dos Silvérios, família da Ana, família Longino,
família do Careca, família Pitangui, família Simeão, família Teixeira Rodrigues, família Coito, família Sebastião Basílio, família Teófilo e tantas outras que já passaram por lá e hoje não mais se encontram. Outras tantas que vêm chegando e vão também contribuindo para o desenvolvimento do povoado. Demais famílias que virão morar no povoado sob a proteção da Santa Cruz. O povoado Capivari dos Macedos. Nos tempos idos não existia agrimensor. Quem media terrenos, lotes, fazendas, etc., eram os senhores Pedro Baeta e Tonho de Coito. A palavra deles era tida como verdade absoluta para cartórios e juízes, pois eram pessoas de bem, conhecidos, respeitados e admirados por todos. Antigamente, as pessoas do povoado tinham que buscar água nas latas e potes, nas cabeças, para servirem nas suas casas, lá no córrego. Tinham que pegar a água lá no córrego. Um tempo depois, fizeram uma caixa d'água bem rústica, feita de cimento, perto do grupo. E isso já facilitou um pouco a vida das pessoas. A água era bombeada através do carneiro manual. Todos os dias, alguém tinha que descer até o córrego e colocar o carneiro para funcionar. E foram se modernizando. Construíram uma roda d'água e depois de 1986, com a chegada da energia elétrica, puderam se beneficiar de uma bomba elétrica para jogar a água lá no povoado. Hoje, a comunidade conta com um poço artesiano construído pela Prefeitura Municipal no último mandato do prefeito Haroldo Queiroz e uma caixa d'água moderna. Os moradores têm água encanada e de qualidade em suas casas. O transporte era difícil. Até a década de 50, o único meio de transporte que existia no povoado era o lombo do cavalo. Ainda nessa década, o senhor Pedro Baeta fundou uma cooperativa de leite em Bom Despacho, perto do 7º Batalhão de Polícia Militar. E para facilitar a vida dos produtores rurais, ele mesmo, o senhor Pedro Baeta, criou uma linha de leite para transportar a produção de leite dos pequenos produtores até a cooperativa. E o povo aproveitava esse transporte, que era o leiteiro, para virem até a cidade ou voltarem para o povoado. Na década de 60, surgiu uma rústica linha de ônibus para transportar o povo. Era uma jardineira bicuda com um bagageiro em cima. Quando a lotação do ônibus enchia, o motorista Aderi colocava pessoas no corredor do ônibus e até mesmo no bagageiro. Quando Aderi via que no caminho tinha uma árvore grande, cujos galhos bateriam no teto do ônibus, ele buzinava. Era o código. Assim, as pessoas que estavam sobre o ônibus sabiam que tinham que se abaixar para não correrem o risco de cair impulsionadas pelos galhos das árvores. Isso acontecia em dias de festas na cidade ou dias de casamentos. No final da década de 60, o jovem José Gordinho, filho do senhor João Antunes, neto da dona Luzia, parteira do povoado, comprou o primeiro carro da comunidade. Era um Ford. Com esse transporte, o José Gordinho socorria as pessoas em caso de emergência e conduzia-as para Bom Despacho. Hoje, graças a Deus, quase todos os seus moradores têm o seu automóvel. A comunidade, em 1986, recebeu o apoio da Prefeitura Municipal, sob o comando do prefeito Célio Lucchini, que entregou para o povoado
a energia elétrica, o telefone público e a quadra de esportes. O campo de futebol já tinha sido organizado pelos moradores. Neste mundo, tudo se transforma e que bom que as coisas evoluem. Nos últimos tempos, várias famílias compraram um pedaço de terra e construíram as suas casas ali no povoado. Algumas para morar, outras para passar o final de semana descansando do estresse de uma pesada semana de trabalho. Capivari ganhou uma ponte nova, ainda no último mandato do prefeito Fernando Cabral. E neste ano de 2021, no primeiro ano do mandato do prefeito Dr. Bertolino, e sob a influência do gerente de obras da prefeitura, o senhor Francisco Rodrigues Guimarães, o Chico do Diquinho, o povoado, que fica a 2 quilômetros da rodovia 164, está todo asfaltado. Tem água encanada de qualidade, luz e internet. É sem dúvida um excelente lugar para se viver. A praça ainda está em construção. Os coordenadores da comunidade, Luizinho e Lourdes, até pouco tempo não residiam no povoado. Hoje, eles desenvolvem um maravilhoso trabalho de evangelização junto aos moradores dali. Viva a Santa Cruz! Das muitas coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola e nem dinheiro. Todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, seu sorriso e seu olhar. Às vezes vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado. Um por um ele afagava e perguntava quem fizera a estrepulia. E mamãe nos defendia e tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha, a viola alguém trazia. Todo mundo então pedia pro papai cantar com a gente. Desafinado, meio rouco e voz cansada, ele cantava 1000 toadas, seu olhar no sol poente. Meu nome é Maria de Lourdes da Silva. Eu sou a nova coordenadora aqui da Igreja do Capivari da Santa Cruz dos Macedo. Eu e meu marido, ele não pôde estar presente, mas eu estou aqui para representar a comunidade, né? E nós estamos aqui para espalhar o amor de Deus entre as pessoas dessa comunidade, né? Criamos aqui a oração do domingo, todo domingo, às 8h30 da manhã, com a Santa Palavra, Santa Eucaristia. Está muito bom o movimento do domingo, na parte da manhã, às 8h30. E criamos também o texto dos homens, né, que tem homens que gostam de vir rezar o texto, às vezes nem vem na Santa Missa, mas gosta do texto. Está muito bom o movimento do texto dos homens. Nós, mulher, vem também para animar eles, que eles têm um pouco de vergonha, né? Mas tá bom.
Criamos também estão voltando, resgatando aquelas coisas que já teve aqui nessa igreja, né? Parou tudo por conta da epidemia, o povo acomodou em casa, né, com a transmissão das missas, das orações, mas aos poucos, com a graça de Deus, nós estamos resgatando aí o grupo da Sagrada Face, que está acontecendo na sexta-feira, às 3 horas da tarde, está muito bom também. Eu participo, né? Deus enviou uma coordenadora e a gente lá vai resgatando tudo que estava parado aqui na igreja, na casa do Senhor, porque só Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Está muito bom, graças a Deus. A igreja está em reforma, já aconteceu aqui na comunidade uns tempos atrás e a gente está aí na luta para voltar as ovelhas para o Pai, né? Muitas ovelhas perdidas, mas tá bom. É devagarzinho, com a graça do Espírito Santo, que nós vamos caminhando e organizando, né, a casa do Pai outra vez. Padre Roberto é um filho que eu e meu marido adotamos, né? Ele é um filho muito amado do Senhor, na simplicidade dele, tem nos ajudado tanto, porque nem aqui eu morava, né? Não sou daqui, não morava aqui, mas estou aqui porque Deus quis. E conheci Ele, e Ele nos acolheu com a graça de Deus, e o coração abriu para nós, e teve essa confiança de confiar no meu marido e em mim, né? Até sem conhecer. Tudo é graça de Deus mesmo, né? E nós gostamos muito dele, a gente se dá bem demais, ele nos acolhe assim todo momento, sabe? Muito bom. É um filho de Deus muito amado aqui na comunidade.